Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Para quem não me conhece ainda, eu sou Sara Roder, mãe do Henrique, autista, e eu ajudo mães de filhos autistas como desenvolver os seus filhos para que eles sejam mais calmos e mais independentes de uma forma totalmente natural. Então, no bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre por que o seu filho ou a sua filha autista não fala e não te obedece. Então, compartilha esse conteúdo para que mais mães também possam ser ajudadas e possam ter esse conhecimento para entender o porquê e como lidar com isso. Então, na verdade, no nosso bate-papo de hoje, eu não vou falar sobre uma fórmula mágica para ajudar o seu filho a falar, porque isso realmente não existe. Mas é sobre como entender por que o seu filho não fala e, consequentemente, não te obedece. Então, se você que é mãe de algum filho autista ou vó e também conhece alguém, né, a vizinha que tem um filho autista, ou talvez você suspeite que o seu filho seja autista e você não sabe como lidar com isso, você precisa, na verdade, entender uma coisa. Você precisa entender que o cérebro, a mente de uma criança autista é totalmente diferente, funciona totalmente diferente do cérebro da mente de uma criança neurotípica. Então, por isso é que o seu filho ou a sua filha autista tem dificuldade para falar e, consequentemente, para te obedecer. Então, os autistas, eles, na verdade, não sentem a necessidade de comunicação. Por quê? Por eles viverem no mundo imaginário deles, que é muito diferente do nosso mundo real, totalmente diferente. Enquanto que as crianças neurotípicas sentem essa necessidade de comunicação, de falar, né, de interagir. Então, claro que existem os níveis de suporte do autismo. Por exemplo, o nível leve, o moderado, o severo. Tem crianças autistas que falam, que conseguem falar, enquanto tem outras crianças que não conseguem falar. São as crianças autistas não verbais. Então, especificamente sobre essas que eu estou explicando hoje aqui nesse bate-papo, né? Então, você precisa, quem é mãe de criança autista, precisa entender isso para poder ajudar o seu filho a falar e depois obedecer os seus comandos, né? Então, por que você deve fazer isso? Querer entrar no mundo imaginário do seu filho autista. Por que você deve querer entrar lá e conhecer esse mundo imaginário dele, né? Porque muitas pessoas pensam que é um mundo pobre, é um mundo triste, estranho, vazio, mas não é. É, na verdade, um mundo riquíssimo da imaginação dele. E é tão interessante para ele, mas tão interessante que ele não sente a necessidade de vir aqui
para o seu mundo, para o nosso mundo. E ter que ficar falando como as outras pessoas fazem, ter que ficar obedecendo regras, comandos, como as outras crianças normalmente recebem e obedecem. Então, para o seu filho autista, tudo isso realmente é muito estranho, é muito diferente e não faz sentido para eles, porque lá no mundo imaginário deles é totalmente diferente do que no nosso mundo real. Então, sabendo disso, você, mãe de um filho autista, ou até que suspeita que o seu filho seja autista, você precisa saber disso e te ajuda a entender por que ele tem dificuldade na fala, consequentemente, em obedecer. Porque é o que muitas mães entram em contato comigo, comentando: o que eu faço? O meu filho não fala e o meu filho não obedece. E isso é angustiante para muitas mães, né, autistas, porque elas tentam se comunicar com o filho, elas dão os comandos, falam os nãos, porque muitas vezes é perigoso para o filho, e eles não têm muita noção, ou quase não têm noção do perigo, mas eles é como se não ouvissem, é como se fossem surdos, mas eles ouvem sim, eles ouvem sim. O que eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar. Quando você desenvolver esse olhar, esse novo olhar para o autismo, para a dificuldade do seu filho em conseguir falar, em conseguir se expressar, quando você conseguir ter esse novo olhar, isso vai fazer com que você queira se aproximar do seu filho autista, da sua filha autista, para cativar a atenção dele, para conquistar e depois motivar ele a usar a linguagem para se comunicar com você. Ao invés de você só ficar pedindo para ele repetir palavras, por exemplo. Quando você quer que ele fale algo, por exemplo, água. Normalmente, quando eles têm sede, né, eles balbuciam. Eu estou me referindo aqui às crianças autistas que são não verbais, tá? Porque, como eu disse já no começo do bate-papo, tem aquelas que falam, né? Já falam. Então, essas crianças, eles muitas vezes usam o dedo, a mão da mãe, para mostrar o que eles querem. Por exemplo, se ele quer água, ao invés dele falar quero água ou algo desse tipo, ele vai pegar a mão da mãe e levar e mostrar o copo ou mostrar o filtro, a torneira, indicando que ele quer água, né? Ou ele vai balbuciar algo, algum som que você imagina que seja água. Então, antes de você apenas dizer fale, filho, água, fala, água, ao invés de você dar esse comando e simplesmente querer que ele fale aquela palavra, antes disso, como eu já disse aí no começo do nosso bate-papo, você precisa entrar lá naquele mundo imaginário dele totalmente diferente do seu mundo real. Um mundo onde não faz sentido para ele falar. Para ele, simplesmente conseguir aquilo que ele necessita. No caso, naquele momento é uma água, ele sentiu sede, ele quer água, ele precisa apenas suprir aquela necessidade dele e pronto.
né? Então não importa para ele se apontando, falando, murmurando, o importa é que ele sacia aquela necessidade dele, entende? Então é totalmente diferente, não faz sentido para ele. Por isso é muito importante você entender como funciona a mente, o cérebro de um autista. E quando você consegue entrar nesse mundo imaginário dele, entender por que ele faz o que ele faz, como ele faz, e conseguir cativar, conquistar e motivar ele a vir para o seu mundo real e, no caso, com falar a palavra água, que é segundo a necessidade dele, aí, consequentemente, você vai conseguir dar comandos para ele. Aí sim você pode pedir que ele faça tal coisa, né, que ele fale tal palavra. E aí ele vai conseguindo entender os porquês. Inclusive, quando você for dar comandos para ele, é muito importante você explicar o porquê daquele comando. Não simplesmente dizer faça isso, não faça aquilo. Não só falar, precisa fazer sentido para ele, né? Então, é diferente das crianças neurotípicas, que quando você fala e ela faz e pronto, traz resultado, realmente acontece. E é o que eu tenho provado aqui, experimentado com o meu filho, desde 11 anos, quando eu tive o diagnóstico dele. E várias mães eu tenho ajudado e elas têm colocado em prática e têm trazido resultado. E eu fico muito feliz. E lembrem de compartilhar essa live, esse bate-papo, para que outras mães saibam disso, se despertem para isso. Quantas mães estão aí sofrendo, né, dependendo de terapias difíceis de acesso, outras mães nem conseguem levar os filhos nas terapias, e é tão fácil o acesso aqui na internet. Hoje em dia qualquer pessoa tem celular, consegue assistir um bate-papo desse e consegue colocar em prática em casa, né? Então a gente compartilhando pode ajudar muitas outras mães também. Então, mães de crianças autistas necessitam saber disso, né? De uma vez por todas. Você só vai conseguir ajudar seu filho falar e te obedecer depois que você sair do seu mundo estranho para ele e passar a conhecer o mundo imaginário dele, para ajudar ele a entender o sentido e a necessidade de usar a linguagem para se comunicar, a fala na comunicação e o sentido de obedecer os seus comandos, o que você pede, o que você fala que pode ou que não pode, que sim ou que não. Então, você precisa realmente entender isso de uma vez por todas. Não ficar mais com dúvidas. Quando você lê um artigo ou algo, ou você ouve de uma outra terapia que pensa diferente e vem aquela dúvida em você, mas a Sara me disse isso, mas eu assisti um vídeo sobre... Não, para você não ter mais essa dúvida, né? Agora, quando você, mãe, entender isso e conseguir praticar, o que o seu filho levaria anos de terapia, você consegue em poucas semanas. Você pode pensar assim, mas Sara, e se eu usar outro método? Bom, a escolha é sua, cada mãe tem um livre-arbítrio de fazer a sua escolha, né? Mas eu quero que você saiba que isso vai impactar muito no atraso
do desenvolvimento do seu filho ou da sua filha autista. Como, por exemplo, essa semana eu estava conversando com uma das minhas alunas, Maria Edilene, e ela estava comentando: Sara, o meu filho tem 5 anos, ele já fez 3 anos de terapia e ele ainda não fala. 3 anos, né? Então, é uma opção. É uma opção você optar por outras técnicas para trabalhar o desenvolvimento do seu filho. Porém, se você quer aprender isso de uma forma mais rápida e prática, porque você mesma em casa pode trabalhar o desenvolvimento na fala, né, na linguagem do seu filho autista, da sua filha autista, desde que você esteja disposta em fazer esse entrosamento, essa conexão, essa interação primeiro com o seu filho. Então, agora, quando você, mãe, entender isso e conseguir praticar com o seu filho, com a sua filha, né, essa terapia, você vai estar agindo mais rápido, ele vai estar desenvolvendo mais rápido, trazendo resultados mais positivos. E com isso, o desenvolvimento dele deslancha, né? Bom, e você que suspeita, mãe que suspeita que o seu filho ou sua filha seja autista, ou já é mãe de autista, não pode falhar nisso, ter esse conhecimento. Por quê? Porque se você colocar isso que eu tenho explicado várias vezes em prática, você vai começar de verdade uma transformação na fala do seu filho e em que o seu filho passe a aceitar e a obedecer os seus comandos e os seus direcionamentos, né? Então, precisa que isso aconteça. Então, o que você precisa fazer? Você precisa começar a parar de pedir para ele falar tal coisa. Filho, fala para a mamãe, água. Filho, fala para a mamãe, bolo, pão, enfim. Se você ficar só mandando ele isso ou aquilo, né? Ao invés disso, comece por observar os seus comportamentos. E o que mais chama a atenção dele ou dela, do que ele mais gosta, do que é mais divertido para ele. E comece a se interessar, mas se interessar de verdade, né? De coração, porque ele percebe se realmente é de verdade. Se interessar pelo mundo imaginário que ele vive. E ali você vai conquistando, você vai cativando ele e motivando ele a vir para a sua realidade, vir para o seu mundo, né? Então, não só você, mãe de filho autista, mas a que suspeita que o filho seja autista. Sara, eu ainda não tenho certeza, ainda está em estudo para ver para ter o diagnóstico, se sim ou se não, eu suspeito, mas ainda não chegou à conclusão. Você já deve começar a praticar isso que eu estou ensinando, né? Se você já suspeita que o seu filho seja autista. Então, saiba que essa atitude, essa ação que você der pode ser muito, mas muito produtiva. Você pode praticar a qualquer momento com seu filho. Então, você não precisa agendar um horário na sua agenda para você praticar isso com ele. Eu sempre falo, qualquer momento é momento para se trabalhar o desenvolvimento de uma criança autista. Na hora da refeição,
na hora do banho, na hora de se trocar, de ir para a escola, de brincar. Qualquer momento é momento. Por isso que você, mãe, pode fazer muito pelo desenvolvimento do seu filho, você mesma em casa, praticando essas orientações que eu tenho compartilhado aqui, né? Lembrando também que fazendo o uso da terapia floral, toda essa interação fica muito mais fácil, né? Muito mais tranquila para realizar, para você aceitar esse processo também. É necessário que você aceite isso, que você saia do seu papel aí de condutora, de mãe condutora e aceite entrar nesse diferente, nesse mundo imaginário dele, quase que por um pouco de tempo, por aqueles pequenos momentos, você volta a ser uma amiga do seu filho, a criança, né? É a melhor amiga dele naquele momento. E você só vai colher excelentes resultados com isso, né? Então é isso. Beijo grande e a gente se fala no próximo bate-papo.